E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. Vocês conhecem a origem da palavra Brasil? Vocês sabiam que o nome Brasil é de origem céltica? Vocês conhecem a mitologia céltica? Conhecem as histórias por trás dos deuses mitológicos desse povo? Vocês conhecem a lenda da terra de Hy-Brasil? É uma lenda também da mitologia do folclore céltico irlandês. E vocês sabiam que há uma ligação entre o nome do nosso país e essa lenda? Sim, eu vou falar sobre esse tema hoje. Pega sua pipoca aí, seu almoço e vamos lá. O nome Hy-Brasil indicava uma terra de calor primaveril. Ou seja, o ano inteiro era primavera, não tinha inverno nessa terra. Ela ficava sempre em eterno verão, eterna primavera. Então sempre tinha chuva, sempre tinha sol e sempre fazia calor, nunca tinha inverno. E essa lenda, né, surgiu lá por volta lá das terras irlandesas, ela é muito antiga. Não conheço muito bem o ano, mas ela é bem antiga. E ela tem algo a ver com a história de São Brandão, que era um santo daquele local. Diziam que ele conhecia a origem, o paradeiro de uma grande ilha chamada Hy-Brasil, que era uma ilha meio que mágica, em que nunca havia inverno, era sempre primavera. E muitas pessoas tentaram navegar atrás dessa ilha de Hy-Brasil. Algumas pessoas até dizem que Portugal encontrou essas ilhas, que na verdade eram as ilhas Açores, no Oceano Atlântico, segundo algumas fontes que eu ouvi. Já outros acreditam que essa ilha era uma ilha que realmente existe, né? Próximo lá desse arquipélago de Açores, próximo da costa portuguesa, que é a Ilha Brasil. Essa ilha existe até hoje lá. Está lá fazendo parte do território português. O mais interessante é que há uma possível ligação do nome da nossa terra, Brasil, com essa lenda. É porque todo mundo sabe que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, no primeiro momento ele chamou essa terra de Ilha de Vera Cruz porque ele achava que era uma ilha. Depois virou terra de Santa Cruz e mais lá para frente, depois que foram descobertas as árvores, né, chamadas pau-brasil, elas acabaram dando nome ao país. Depois que as pessoas descobriram, né, navegando, tomando anotações, que aquilo ali era uma costa continental. Então, realmente era uma grande massa de terra. Mas o interessante é a origem desse nome, porque a palavra Brasil tem uma origem céltica e ela significa mais ou menos vermelho, ou um tipo de vermelho, né? O vermelho fogo. Esse nome foi dado também à árvore, porque a árvore, né, o pau-brasil, dela se extrai um corante avermelhado que se usa para tingir as roupas. Então, esse nome já existia na mentalidade dos portugueses por causa dessa história, desse conto do folclore céltico que falava sobre uma terra chamada Hy-Brasil. Pode ser até mesmo que os portugueses acreditassem ter descoberto uma terra que tivesse as características da terra dessa lenda, a lenda de Hy-Brasil. Essa terra era o nosso país. E por isso, essa é uma das explicações para a origem do nome Brasil. Meio que também da origem do nome da árvore, né? Do pau-brasil. Isso demonstra que, na verdade, o Brasil como ele é hoje, Brasil, a ideia de Brasil já existia na mente dos portugueses. Ele já era uma lenda, já era uma história folclórica que já era passada de geração em geração. Havia um interesse muito grande dos portugueses, um interesse aventureiro, né? Um interesse meio que de cavaleiro da época medieval. Não se esqueçam que nós estamos falando de Idade Média, então as pessoas tinham esse ímpeto cavalheiresco de querer viver grandes aventuras, de querer lutar talvez contra monstros marinhos, né? Demonstrar que eles podiam ir além
do oceano, toda essa cultura inspirou as grandes navegações e a vinda de vários aventureiros portugueses para cá, para o Brasil. Então, o nome Brasil não surgiu da árvore. A árvore e, por consequência, o país Brasil ganharam esse nome por causa dessa lenda. Era uma lenda que já existia na mentalidade dos portugueses, porque vale lembrar, né? Os lusitanos também são celtas. Os lusitanos são um povo céltico. Quando os romanos chegaram lá em Portugal, eles subjugaram essa tribo dos lusitanos, que era um pessoal mais atrasado, por assim dizer, e era um pessoal meio rústico ainda. Tinham histórias, né, fontes que diziam que eles dormiam de tanga no meio da neve, no meio do frio, até mesmo quando estava fazendo frio. São histórias que ouvi contar e eu achei muito interessante de trazê-las para o meu livro também, Os Piratas de Pindorama. Eu faço uma rápida e breve alusão a essa lenda de Rai Brasil no segundo capítulo dos Piratas de Pindorama, porque não é meu objetivo tratar dessa lenda nesse livro. Mas depois eu desejo criar um livro, né? É um dos objetivos que eu tenho, falando sobre mitologia céltica. Inclusive eu desejo, na mesma pegada dos livros que eu já faço, né, dos deuses da mitologia e suas ações interferindo nas ações dos seres humanos, eu quero fazer um livro que narra, né, ou talvez uma série de livros narrando os embates entre os deuses gregos e os deuses celtas. E com isso, narrando a história da conquista da Europa Ocidental, a Gália, a Espanha, a Irlanda e a Britânia, essas regiões que eram habitadas por povos celtas. É algo que eu achei muito interessante de trazer para que nós conheçamos um pouco mais da história do nosso país e para que nós saibamos também que o Brasil e a sua origem já estão dentro do folclore europeu muito tempo antes de vamos vir para cá para pegar uma madeira, para pegar uma riqueza e levar lá para Portugal. Para quebrar um pouco essa mentalidade muito incrustada na mente do brasileiro de que os portugueses só queriam vir para cá para roubar as riquezas do país, o que é uma grande burrice. É você ignorar todo o espírito humano, todo o espírito medieval de aventura, de expansão da fé cristã, que era toda uma temática presente no coração do povo daquela época. E você ignorar isso e dizer que eles fizeram tudo isso por ganância, querendo o dinheiro, o ouro de uma terra na qual eles sabiam até mesmo que não tinha ouro, como diz na carta de Pero Vaz de Caminha. Não há ouro nem prata nessas terras, mas que Vossa Majestade deva fazer aqui é salvar essa gente, né, que são se referindo aos índios. Ou seja, a própria carta de Pero Vaz de Caminha já diz que o real objetivo dos portugueses aqui no Brasil era civilizacional, era evangélico, era um objetivo de colonizar e levar a mensagem do evangelho para os índios e também para tomar novas terras e aumentar o poderio português. Portugal, que é meio que a descendente de Roma, né? Eles viam o seu próprio império como sucessor do Império Romano. Os espanhóis também viam o seu como sucessor do Império Romano e por isso havia essa rivalidade entre as duas nações. Isso sim é você tratar a história do Brasil com respeito, porque o que as pessoas menos fazem hoje em dia é tratar Portugal e a verdadeira intenção da colonização do Brasil com respeito histórico, se ater realmente aos fatos. Mas essa é uma história, um tema que eu vou deixar para tratar em um próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês ficaram até aqui e gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Inscrevam-se no canal e ativem o sino das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e eu vou ficando por aqui. Tchau!